Você sabe representar as limitações de pesquisa? Essa importante aula aqui, nossa aula de número 23, vai tratar sobre esse assunto que é de extrema relevância para a sua dissertação de mestrado, para a sua tese de doutorado, onde isso é bastante cobrado. Tá? Mas quando a gente fala de limitações de pesquisa, o que a gente está querendo dizer com isso? Bom, existem alguns tipos de representação de limitações de pesquisa e aonde representá-las. Então é o que a gente vai tratar. Fica comigo que é o que a gente vai fazer aqui agora. Bom, as limitações do estudo referem-se às ameaças à validade interna do estudo. Esse assunto, tratado dessa maneira, como validade interna, é bem quantitativo. Se você olhar bem, isso é uma pesquisa quant. Então, a limitação está relacionada aos dados, a quantidade de amostra, a forma como você vai usar, método de coleta. Tá? E o que é a validade interna? Já vimos na aula sobre validade interna que existem vários tipos de validade, mas é a capacidade de inferir que é uma relação causal entre duas variáveis. Sim, é o quanto você pode provar, né, através do coeficiente, o P, né, se uma amostra ela é o acaso ou não. Então é isso que a gente trata quando vai fazer um estudo. Se o nosso estudo é válido, se essa validade interna é poderosa, se existe uma consistência interna entre os dados, uma organização entre si. Então, a limitação de pesquisa, ela afeta a pesquisa, afetando diretamente a validade interna. Tá? Mas existem de várias maneiras de você lidar com esse assunto e vários tipos de limitações. E mais ainda, aonde você vai colocar essas limitações também tem lugar específico nos capítulos da tese. Então vamos lá ver com você quais são as limitações. Que limitações são essas? Né? Eu tenho a limitação de tamanho amostral. Às vezes você pega uma amostra muito pequena para medições estatísticas, então essa é uma limitação. Às vezes você simplesmente não tem a quantidade de amostras mínimas necessárias para se fazer uma amostragem estatística. Às vezes você não tem estudos prévios sobre o tema, sobre o assunto. Então isso acontece. Né? Às vezes o tema ele é muito novo, não tem muitos dados de onde você tirar informações. Às vezes, as limitações são relacionadas a métodos, a instrumentos, a técnicas utilizadas para a coleta de dados. Às vezes, né, você está, por exemplo, lidando com pesquisa qualitativa, fazendo entrevista, você utiliza, por exemplo, gravação de áudio em um lugar que está muito barulho. Então, isso acaba interferindo na qualidade da amostra. Por quê? Não porque, às vezes, você não consegue ouvir o que o entrevistado fala, mas, às vezes, o som incomoda a pessoa. Eu já vi um caso desse, em que o entrevistado, assim, a qualidade das respostas foi, de certa maneira, interrompida, não, atrapalhada por ruídos externos. Então, o que você faz? Nessa hora você tem que tirar a pessoa dali e levar para um lugar mais calmo. Foi o que eu fiz, eu interrompi a entrevista, né, porque chegou muita gente. A gente estava num lugar que aparentemente era tranquilo. Aí, de repente, chegou muita gente, começou um falatório danado, e aí a pessoa estava se sentindo incomodada. Eu percebi isso e chamei ela para outro lugar mais calmo e aí continuamos a entrevista. E se a gente não tivesse outro lugar? Então, essa entrevista, por exemplo, teria sido contaminada e estaria limitada, por exemplo, a questões ambientais. Às vezes você não tem acesso aos dados. E isso aconteceu demais na pandemia. E com a nova LGPD, aconteceu também das empresas estarem muito mais reticentes à apresentação e entrega de uso de dados. Então, assim, nós temos esse tipo de limitação. Outras limitações são de tempo disponível para pesquisa. Às vezes você não tem dados, você não tem tempo para coletar dados demais. Por quê? Porque sua tese ou dissertação tem início, meio e fim definidos. Então, assim, é complicado você selecionar dados, você precisa tê-los de forma que você tenha disponíveis os dados, encontrá-los. Às vezes o tipo de amostra interfere também. Por exemplo, a amostra, quando ela não é aleatória, ou ela é convenient sample, como nós já vimos aí no vídeo específico, uma aula específica sobre amostras, quando a amostra é de conveniência, ou convenient sample, tem o viés de pesquisador no meio, tem o dedo do pesquisador no meio. Por quê? Porque esses dados foram adquiridos para ser convenientes ao pesquisador. Então, a aleatoriedade traz uma confiabilidade maior no instrumento, no caso da amostra. Quando ela é random sample, ela é melhor do que ela é convenient sample. Tá? Então, o viés de pesquisador é um limitador. Variáveis confusas. Às vezes o literature review
E tem vezes que acontece que a pessoa confunde que é variável dependente com independente, e o Literature Review dá margem a isso. Tá? Por exemplo, eu já vi um estudo em que a gente estuda a liderança afetando o gerenciamento de projetos. Mas pode ser também o contrário, o gerenciamento de projetos pode afetar a liderança. Então, às vezes, essas confusões podem criar limitações específicas. Limitações geográficas, metodológicas, de escopo de pesquisa são essas mais comuns. Tá? Esse trabalho aqui só é válido para o Brasil. Esse trabalho só é válido para a amostra que a gente fez. E às vezes tem a ambiguidade de ocorrência temporal. São limitações, por exemplo, de saber qual variável vem primeiro. Tem isso. Às vezes, se você quer estudar uma relação causal, você tem que saber que uma variável vem antes da outra. É por aí que a gente estuda. E finalmente, pessoal, como é que a gente coloca isso na tese ou na dissertação, no teu trabalho acadêmico? Bom, no capítulo 1, você está falando de introdução. E aí você está falando de limitações de escopo e pesquisa, que tem que ser limitações geográficas. Por quê? Esse estudo está relacionado a esta indústria, que é o escopo, está relacionado a esse pessoal, ao gerenciamento de projetos, ou está relacionado ao pessoal de TI, ou à indústria de óleo e gás, de escopo. E relacionado ao Brasil, por exemplo, limitação geográfica. Mas assim, como você ainda não fez nenhuma análise aí para frente, você não sabe que tipo de amostra você vai usar, você não sabe que outras limitações aconteceram durante a pesquisa, então você vai usar no capítulo 5 todas as outras limitações, metodológicas, amostrais e demais limitações. Então, por quê? Porque você ainda não começou a pesquisa. Então, no capítulo introdutório, muitas vezes esse capítulo 1, ele é o projeto de tese. A parte do projeto de tese é boa parte do capítulo 1, que é a introdução. Então, você ainda não sabe como a pesquisa vai se desenrolar, por isso mesmo as limitações estão bem pequenas ainda. Quando você começar a pesquisar, por exemplo, você vai fazer um questionário. Então no meu pré-teste eu não consegui entrevistar ou buscar questionário respondente para tantas pessoas, eu consegui isso. Então meu questionário ficou limitado a tantas pessoas. Outra limitação, eu mandei 1000 convites, mas responderam 300. Então eu tenho 30% de taxa de resposta. É outra limitação. Mas a minha pesquisa só consegui fazer do dia tal a dia tal. É outra limitação. Então, assim, você tem limitações de todos os tipos, temporais, metodológicas, de amostra, entendeu? Então, as demais limitações que nós falamos aqui nos slides anteriores, elas são aplicáveis ao capítulo 5. As limitações de início de projeto, de escopo, de pesquisa, limitações geográficas, você utiliza no capítulo 1. Lembrando, então, que a nossa referência principal aqui para esse caso é Essentials of Research Design and Methodology, aqui vocês veem no slide, e é um livro excelente porque ele fala bastante desse tipo de limitações. Tá? É um livro bastante didático para quem está começando a estudar a metodologia de pesquisa. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.